Shalom, queridos. Que bom estarmos aqui. Depois dos 40 tem que usar um óculos, né? Pelo menos para perto, que é o meu caso. Bom estarmos aqui para juntos refletirmos sobre fundamentos sólidos da palavra de Deus, para que a nossa família seja edificada. Quem quer uma família edificada aqui na Rocha, diga amém. Glória a Deus. Então você que já aceitou Jesus, certamente você já vem edificando a sua casa, a sua família na Rocha que é Cristo. Mas como o meu digníssimo esposo acabou de dizer, essa construção, ela é contínua. Ou seja, ela é progressiva, ela é constante, ela deve permanecer dia após dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 127. Nós iremos continuar refletindo sobre fundamentos para uma família solidificada, firme, na rocha que é Cristo. O Salmo 127, quem encontrou, diga amém. Diz assim, queridos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoamos o nosso coração nesta noite, que é a sede das nossas emoções. Pedimos que os nossos sentimentos estejam cativos às verdades eternas da Tua palavra. Que sejamos edificados, ó Deus, no nosso espírito e nas nossas emoções, para que com emoções equilibradas possamos edificar uma família solidificada na rocha que é Cristo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Diga amém. Queridos, todos nós queremos uma família abençoada, amém? Uma família maravilhosa, uma família feliz, uma família próspera, uma família saudável. Todos nós queremos estes pré-requisitos de felicidade familiar. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que não existe família perfeita. Fale para a pessoa que está ao seu lado, não existe família perfeita. Família perfeita só com Photoshop. Muda a orelha, muda o nariz, muda cabelo, coloca a cintura, bota a família lá toda bonitinha, toda arrumadinha no Photoshop. Mas na vida real não existe família perfeita, ou seja, a vida real não combina com perfeição. Quando nós paramos para estudar todas as famílias da Bíblia, eu acho a Bíblia assim, um livro extraordinário que não esconde pecado, defeitos, erros, ela deixa explícito toda a verdade de todas as famílias, de todos os casos de família, todos os casos familiares. E quando a gente para estudar as famílias da Bíblia, a gente vai refletir no o seguinte: tem coisas que vale a pena a gente repetir na nossa vida. Tem atitudes, ações, comportamentos familiares que vale a pena a gente trazer para a nossa vida. E tem coisa que não vale a pena a gente trazer. Então, a gente pode aprender até com os erros, dos personagens bíblicos. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a primeira família que Deus fez, Adão e Eva, nós podemos perceber
que esta família não foi uma família perfeita. Foi uma família que desobedeceu a Deus e que por causa da sua desobediência, muitos danos, muitos males, muitos prejuízos se instalaram naquela família. E assim são todas as famílias seguintes. Nós vemos na casa de Nabal e Abigail, que não era uma família perfeita. Nabal era um homem desequilibrado, um homem tolo, um homem imprudente. Mas Deus deu graça à sua serva Abigail. E aquela família foi, de alguma forma, por a esposa confiar em Deus, aquela família foi alcançada pelo favor do Senhor. Quando nós paramos para refletir sobre a família de Eucana e Ana, nós percebemos que Eucana, ele não tinha só Ana como sua esposa, ele tinha uma amante. E Ana, ela permaneceu em oração diante de Deus, ao lado do seu esposo, mesmo seu esposo tendo uma outra mulher, ela permaneceu em oração diante de Deus, acompanhando, auxiliando o seu esposo, e o Senhor deu graça a Ana, realizou o desejo do coração dela, mas aquela família também não era uma família perfeita. Então, nenhuma família que é perfeita. A minha não é perfeita, a família dos seus líderes, ela não é perfeita. A família de ninguém na terra é perfeita. Pode ser uma família modelo, pode ser uma família funcional, pode ser uma família estruturada, pode ser uma família saudável, mas não existe família perfeita, nem na Bíblia, nem nos dias atuais. Quem está comigo? Diga, eu sei disso, ok? Então, não existe família perfeita. Família perfeita, diga para o seu irmão, família perfeita só no Photoshop ou com Photoshop. Mas nós podemos sim, queremos e podemos estruturar a nossa família, que é na rocha, que é o Senhor Jesus, para que nós tenhamos a alegria de ver o Senhor cumprindo as suas promessas na nossa vida. Diga amém. Diga, eu quero ver e viver as promessas de Deus na minha vida e na minha família. Como isso é possível, Jude? Colocando a vontade de Deus como prioridade. A vontade de Deus tem que ser pré-requisito para que uma família seja estruturada, para que uma família seja feliz, para que uma família se torne modelo para as demais. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos, ou seja, participar de uma transformação, provocar uma transformação pela metamorfose da nossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vontade boa, perfeita e agradável, não perfeita no padrão da mente humana, mas perfeita em ser no padrão de Deus, em se submeter ao propósito de Deus. Então existe a vontade de Deus perfeita para cada família. Então eu preciso querer viver essa vontade perfeita de Deus para o meu casamento e para os meus filhos. Diga amém se você está entendendo. Em Filipenses 4:8 diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Então a família precisa ocupar a mente com as coisas do reino. A Bíblia diz, se nós nascemos de Deus, nós buscamos as coisas de Deus. Então se a família, ela se permite
permite é ter a sua mente cheia da palavra de Deus, ela vai conseguir, com a graça, com a virtude, com o poder da palavra de Deus, estruturar uma família sólida nos princípios e nos valores da palavra de Deus. E aí, como diz o texto em Mateus 7, a partir do verso 24, foi isso, amor, que o pastor leu aqui, vem, né, os vendavais, as tempestades, vêm os ventos, as correntezas das águas. Esta família vai continuar firme, sólida na rocha, porque Cristo é esta rocha, e Cristo é uma rocha inabalável. Diga, Cristo é uma rocha inabalável. Então eu preciso querer viver a vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, porque só assim nós teremos uma família estruturada. Diga glória a Deus. A ordem, queridos, é simples, nós sabemos, para termos uma família estruturada. É Deus como pilar principal. E eu devo voltar para Deus a minha adoração. É as pessoas que eu devo direcionar o meu amor para elas. E as coisas, elas devem ser usadas. Elas existem para serem usadas. Mas o problema é quando nós invertemos a ordem. Nós esquecemos de Deus. Nós usamos as coisas, usamos as pessoas e amamos as coisas. Então, quando a gente faz isso, a gente esquece a vontade de Deus. A gente inverte a ordem dos valores de Deus. E aí o que acontece? Não há como a vontade de Deus ser estabelecida na minha vida se Deus não é adorado no meu lar. Deus precisa ser adorado em sua vida, no seu lar, na sua família. Coloque louvor no seu carro, louvor na sua casa, louvor no seu quarto. Adore, exalte, engrandeça a Deus. Quando você estiver indo trabalhar, quando você estiver voltando do trabalho, adore ao Senhor. Ame as pessoas da sua casa, ame as pessoas da sua família e utilize todos os recursos e coisas materiais que o Senhor lhe deu. Outra coisa para nós termos uma família estruturada na rocha, que é pré-requisito para uma família feliz, é termos tempo de qualidade com a nossa família. Diga, tempo de qualidade. Né? Primeira coisa é entender que se o Senhor não edificar a casa, se a vontade de Deus não for respeitada, não tem família estruturada. Segunda coisa é ter tempo de qualidade com a família. Então eu preciso separar tempo para, né, tocar no meu esposo, beijar o meu esposo, abraçar o meu esposo. Ele também precisa separar tempo para fazer isso. Hoje, quem tem esse tempo, na maior parte das vezes, é o smartphone, é o celular. Então os maridos, né, estão distantes das suas esposas e vice-versa. Os pais estão distanciados dos seus filhos e os seus filhos estão distanciados dos seus pais, separados por um objeto. Diga misericórdia. Então eu preciso ter tempo de qualidade para dar afeto para a minha família, para ensinar, para educar os nossos filhos. Queridos, não é a escola que tem a responsabilidade de educar os seus filhos. A escola tem a responsabilidade de passar conhecimento. Quem tem a responsabilidade de construir o caráter de Cristo, um caráter sólido, um caráter de Deus em seus filhos, é você. Os meus filhos não são perfeitos, como os seus também não são perfeitos. Mas onde eu chego, geralmente eu recebo um elogio dos meus filhos. Aquele rapaz é seu filho? Ele compra aqui no meu comércio. Que menino gente boa, que menino educado, que menino diferente da maioria. Então você sabe que quando um filho é elogiado, esse elogio indireto é para os pais. Nós recebemos esse elogio, porque quando alguém diz assim, ó menino mal educado, quem educou o menino? Quem educou o menino? Os pais.
Então, nós pais, nós temos a função de educar os nossos filhos. Nós precisamos separar tempo também para ouvir o coração do nosso cônjuge, dos nossos filhos, né? A mulher precisa falar para o marido: e aí, amor, como foi o seu dia? Né? Principalmente o casal que passa o dia todo distante, à noite precisa olhar um no olho do outro e dizer: e aí, amor, quais foram os desafios desse dia? O que você, né, viveu de bom, de agradável? Meu marido, a gente conversa demais, a gente separa tempo para ouvir um ao outro. Às vezes a gente vai dormir 2, 3 horas da manhã, quando não dá tempo ter essa conversa, colocar essa conversa em dia. Durante o dia, a gente coloca nas madrugadas. Namora e depois conversa, ou conversa e depois namora. Geralmente é essa ordem, mas a gente tem tempo de qualidade. Então, esse é um dos segredos do nosso casamento. Então, as pessoas de hoje, elas não querem mais ter tempo para a família, não é verdade? Porque elas vivem para o trabalho. Olha o que o versículo 3 diz do texto aí de Salmos. Estou correndo aqui contra o tempo e vocês já perceberam, né? Versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, hoje, a família não tem tempo para os seus membros, porque ela está ocupada demais com o trabalho. E tem muita gente em nome do sucesso financeiro na família, perdendo a família. Mulher que sai da sua cidade para ir trabalhar em outra cidade, para aumentar a renda da família, deixa o marido exposto, ela fica exposta, e aí é quando acontece o adultério, ou então a frieza, ou então o distanciamento, porque o vínculo, ele é construído no dia a dia. Não tem como você ter vínculo com alguém se você não tem contato com essa pessoa. E a família, ela não precisa apenas de contato virtual, de ver o outro, saber se está na sala, se está na cozinha, se está no trabalho, o que é que está fazendo. A família precisa de contato. Tempo de qualidade é ter contato físico, é ter abraço, é ter beijo, é ter olho no olho. Quem está comigo aqui, diga amém. Isso é extremamente importante. Nós estamos enfrentando uma batalha com um casal que nós estamos acompanhando, que estão à beira de um divórcio. Assim, por todos os indícios, né, a gente vê um divórcio claro, mas nós estamos crendo na intervenção milagrosa do Senhor. Mais uma palavra que eu quero deixar aqui para o seu coração: não fique distante do seu cônjuge, não saia em nome de ganhar mais recursos para investir na família, não saia para trabalhar em outra cidade, fica lá 1 mês, 2 meses. Eu sou terapeuta de família, eu sou psicóloga, eu atendo vários casais. Recentemente eu atendi um moço de outro estado, ele estava desesperado, e ele já estava há anos com um caso extraconjugal. E ali, eu lembro que a secretária mandou um áudio para mim e disse: Jude, venha rápido, porque o seu paciente ele está muito nervoso, né? Na minha linguagem de psicóloga, ele estava desestabilizado emocionalmente. E quando eu cheguei, aquele homem estava tremendo muito, ele se mexia sem parar, mexia as pernas, os braços e falava com muita velocidade. E aí, quando eu parei para refletir, porque aquele problema emocional, psiquiátrico havia se instalado na mente daquele homem, eu pude entender que o problema foi porque ele havia se distanciado da sua esposa. E aí ele ficou exposto, a sua esposa também, e aí ele estava doente emocionalmente, e também ele estava com problemas conjugais. Graças a Deus, a terapia fez muito bem para ele. O primeiro atendimento, no segundo atendimento que ele veio, ele já estava tranquilo.
E aí ele disse que conversou com sua esposa, a esposa percebeu que ele estava tranquilo, e a esposa disse, volte nessa terapeuta, nessa psicóloga, volte lá e continue o tratamento com ela. Mas a gente percebe o quanto é danoso, o quanto é prejudicial, quando o cônjuge, em nome do sucesso financeiro, se distancia um do outro. Então, o trabalho é bom, ganhar dinheiro pode ser uma bênção, mas isso não pode estar no lugar da estrutura familiar. Então, nem sempre a família que tem muito dinheiro é uma família estruturada. Para a sociedade dos dias atuais é assim, né? Sinônimo de bem-estar familiar é uma casa bonita, é o carro, né, a versão mais moderna, e ter um trabalho muito bom que ganhe muito dinheiro. Mas não é por aí. Infelizmente, tem muita gente que tem tudo isso aqui que eu falei, vivendo de Glória a Deus. Então, nós devemos ter tempo de qualidade com a família. E devemos também, queridos, cuidar dos filhos como herança do Senhor. Está aí no Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Diga os meus filhos, herança do Senhor. Olha aqui os meus, para onde eu vou eu carrego, tenho dentro da Bíblia, tenho dentro da carteira, e estou o tempo todo orando pelos meus filhos. Estou na rua, estou no carro, estou no trabalho, estou na academia, onde eu estiver, estou na igreja, eu estou orando pelos meus filhos. Você precisa ser uma mãe, um pai de oração. Você precisa bombardear os seus filhos com oração, porque nem sempre os seus filhos vão querer ouvir a palavra de Deus que está no seu coração e que sai pela sua boca, mas jamais eles vão impedir que você ore por eles. Então, ore pelos seus filhos o tempo todo. Eu quero lhe dizer, talvez você olhe a circunstância dos seus filhos e você diga assim, pastora, é um caso perdido, está cada vez pior, eu oro, está, né? Mais ou menos aquele ditado popular, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, quanto mais eu oro, parece que os meus filhos pioram. Eu quero lhe dizer uma coisa, o diabo está desesperado, porque ele sabe que há poder na oração do justo, e Deus vai responder às suas orações, ou de uma forma ou de outra. Talvez não seja no seu tempo, como você espera, mas todos os seus filhos são discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos é abundante. Diga, todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos é abundante. Então, é um problema quando nós colocamos, né, o dinheiro no valor que tem os nossos filhos, invertemos as ordens, e quando nós não entendemos, né, que eles são herança do Senhor, e por ser herança do Senhor, nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Eu estava ouvindo uma história que um pastor contou, diz que um casal, ele tinha o sonho de ter o carro do sonho. Já ouviu falar? A casa do sonho, o carro do sonho. Então, esse casal, que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tinha um sonho de ter o carro do sonho. E aí compraram o carro e colocaram na garagem. O pai foi trabalhar e aquele casal tinha um filho de 5 anos. Quando aquela criança olhou a esmaltação brilhosa daquele carro, ele ficou assim, quase que hipnotizado, e disse, aqui esse carro vai ser o painel dos meus desenhos. Pegou um prego e começou a desenhar, fazer vários desenhos naquele carro. De repente o pai chegou, e o pai ficou louco de raiva, enfurecido, pegou a mão do seu filhinho de 5 anos e começou a bater, até espancá-lo, até sangrar as suas mãozinhas. Quando o menino estava passando mal, ele pegou o seu filho, saiu correndo para o hospital. E aí, claro que ele não relatou para o médico o que havia acontecido. O médico disse, aqui nós não temos muita coisa a fazer, teremos que amputar as mãos do seu filho.
Ele, desesperado, deixou a criança ali, foi para casa. Quando voltou no outro dia, o seu filhinho estava lá com os cotoquinhos dos seus braços, sem as mãos. E aquela criança olhou para o seu pai e disse: pai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. Então, esse relato de uma família serve para a gente refletir. Quem a gente ama mais? Os nossos filhos, a nossa família ou os bens materiais? Tem casal que não deixa a sua criança, o seu carro com ninguém, que não empresta o seu carro para ninguém, que não deixa, ninguém utilizar da sua casa, dos seus bens materiais, mas deixa os seus filhos com qualquer pessoa. Confia os seus filhos a qualquer pessoa. Fale comigo, misericórdia. Sabe por que isso acontece, querido? Sabe por que esse pai mutilou o seu filho, espancou o seu filho? Porque esse pai amava mais o carro do sonho do que o seu filhinho de 5 anos. Muita gente ama mais o seu trabalho do que o seu casamento, por isso está perdendo o casamento. Muitos pais amam mais os seus amigos do que os filhos. Eu atendi um casal que o rapaz era viciado em caça. A queixa da esposa era essa: todo final de semana, doutora, ele sai para ir caçar. Ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para os filhos. Sabe o que aconteceu? Perdeu o casamento. E toda sessão ele estava lá comigo, chorando, lamentando o que estava vivendo na família. A esposa em uma casa, ele em outra. Às vezes, os filhos iam para lá dormir com ele. E aquela desestrutura, dor por tudo, dor em tudo quanto é lugar, dor nos filhos, dor na esposa, dor no marido, mas ele continuava irredutível para mudar. Ele não queria mudar o hobby, deixar o vício do hobby por amor à família. Então, o que é que você está amando mais do que a sua família? Tudo que você mais ama é o que mais tem do seu tempo. Tudo que você mais ama é o que mais você faz sacrifícios, renúncias para proteger, para ter. Então nós precisamos entender que os nossos filhos é o nosso maior patrimônio. Diga: minha família é o meu maior patrimônio. E eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eles não são apenas meus, eles são do Senhor. Eles são herança do Senhor. Então, outra coisa que a gente deve entender como um pré-requisito para uma casa alicerçada na rocha é entender que os nossos filhos, eles são flechas. Diga: os meus filhos, eles são flechas. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, as flechas, elas não são jogadas fora, elas são lançadas com um objetivo bem claro em mente, um objetivo bem definido. Então, nós precisamos entender que nós não podemos, de forma alguma, querer, fazer da nossa família uma clã. Tem pais que são tão apegados, é um apego em excesso aos filhos, que casa o primeiro filho, dá uma esticadinha na casa, faz um quartinho, fica ali, aí casa outro filho, aumenta, vamos bater lá, já fica todo mundo aqui, e aí vem os netos, aí os netos também ficam por ali. É aquela misturada, é aquela bagunça. É uma família onde não respeita os limites, o espaço, não respeita o outro. Então, a gente precisa lançar os nossos filhos, porque eles são flechas. Diga para você: os meus filhos são flechas. Então, nós precisamos deixar os nossos filhos irem. Muitos pais frustrados, porque queriam ser médicos, advogados, sei lá o quê. Querem que os seus filhos cumpram um desígnio, um propósito que ele gostaria de viver, e por conta de uma frustração ele não conseguiu. Agora ele quer realizar o seu sonho na pessoa dos seus filhos. Então nós precisamos deixar os nossos filhos irem para viverem o plano, a vontade e o propósito de Deus para as suas vidas. Diga: meus filhos são flechas. Diga: meus filhos, vocês estão liberados.
para viverem o propósito de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas. Então, não segure os seus filhos para você. E para fechar, nós precisamos ter filhos. Isso aqui é uma palavra para os sem-casados ou casados que estão em dúvida aí se vão ter filhos ou não. Para quem ainda vai casar. Versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, nós precisamos querer ter filhos. Muitos casais, pais não, né? Porque se fosse pais, já teriam filhos. Muitos casais não querem ter filhos. Porque diz assim, ter filho dá muito trabalho. Gente, o que é que não dá trabalho nessa vida? Dá trabalho. Ter filho dá trabalho, sim. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, ter filho dá trabalho. E vou dizer uma verdade para vocês. Se vocês quiserem criar filhos no caminho do Senhor, terão trabalho dobrado. Porque o mundo jaz no maligno. Só que os pais não querem ter trabalho. A criança quer ficar entregue aí, o TikTok da vida. Deixa lá. Pelo menos eu tenho um minuto de paz no meu juízo. Pelo menos eu estou tranquilo enquanto ele está lá se divertindo. Então os pais não querem ter trabalho, não querem ter filhos, porque não querem ter trabalho para educar, não querem educar porque educar dá trabalho. Você tem que falar a mesma verdade uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, sabe? Tem que ser uma verdade ali repetida, repetida, repetida. Como disse o apóstolo Paulo, meus filhinhos, não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós outros. Então, quanto mais você fala a verdade de Deus, a vontade de Deus para o seu filho, mais você tem que repetir, 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 para que esta verdade entre nos seus filhos, na mente, no coração deles. Então, muitos casais querem ter bichos, criar bichos. Criar bicho dá trabalho? Hein, gente? Dá, eu tenho lá um cachorro e um gato, meu Deus. Dá trabalho. Meu marido, eu digo, amor, tem que trocar a terra de Theo. Ai, meu Deus, não aguento mais trocar a terra de Theo. Tem que limpar a sujeira de Zoe. Amor, limpei pela manhã, tem que limpar meio-dia, tem que limpar à tarde. Então, criar filho dá trabalho, criar bicho dá trabalho. Você pode ter pet, sim, você pode ter bicho, sim, quantos você desejar. Agora você precisa entender que filho é bênção de Deus. E feliz aquele que enche dele a sua aljava. Nós já estávamos com um casal, Carol e Jonathan, e fomos namorar e aí ficou mais uma criança no meu ventre. Quando eu descobri que eu estava grávida, irmãos, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E minha preocupação, sabe qual era a minha preocupação? Vou falar, porque é a preocupação da maioria das famílias. A questão financeira. Eu dizia, meu Deus, nós já temos 2, são tantas despesas, agora mais um, meu Deus. E meu marido, calma, amor, Deus vai prover, Deus não tem provido, Deus não vai nos desamparar. E, irmãos, um testemunho, para a glória de Deus, a nossa vida só prosperou depois de Sarinha. E Sarinha tem o que os 2 primeiros não tiveram. Às vezes os meninos ainda assim, quando estavam em casa, com ciúmes, eles ainda diziam assim, porque na minha vez eu não tinha isso. Porque a senhora, pai, eu não comprava isso para mim. Não tinha esse lanche para eu levar para a escola. E o pai, claro, a gente não tinha condição que tem hoje. Se tivesse, a gente teria feito o mesmo. Então, veja bem como Deus, Ele vai suprindo para aquilo que é o propósito dEle. Então, se você tem desejo de ser mãe, de ser pai, mas tem preocupação com a questão financeira, eu quero declarar que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, segundo a riqueza dEle. Amém? Mas tenha filhos para a glória de Deus. Quando a gente vai nos abrigos, a gente encontra os abrigos cheios, né? Já estou encerrando, de pessoas idosas que estão em locais de isolamento, que não têm contato com a família. Quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que foram pessoas que não tiveram filhos.
porque filhos dá trabalho. Filho dá trabalho, dá. Mas se você criar o filho de uma forma que a palavra de Deus ensina, você vai ter alegria de tê-los com você. Porque a gente entende o seguinte, quando os filhos são crianças, eles querem ficar com a gente. E depois que os filhos são adultos, o que acontece? A gente quer ficar com os filhos. É assim ou não é? Então, tenha filhos, porque é um privilégio muito grande ter filhos. E, para concluir de verdade, o que a gente percebe é que as famílias mais desestruturadas, emocional, espiritual e financeiramente, são as famílias que mais têm filhos. Sabe por que a sociedade está como está? Porque as famílias mais desestruturadas são elas que mais têm filhos. Então, Deus lhe chamou para você conhecer a sua palavra, saber os princípios da sua palavra, para você gerar filhos, para você ter filhos, filhos que façam a diferença. Então, não tenha medo de ter filhos, somente tenha para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Eu sempre digo uma coisa para Deus, quando eu estou orando. Eu digo assim para Deus, olha, eu vou lhe ensinar uma oração que eu faço, que com certeza tem abençoado a minha vida. Eu digo, Senhor, eu preciso de capacidade, a capacidade que vem de Ti, para exercer todos os papéis sociais. Eu preciso da Tua sabedoria para ser esposa, para ser mãe, né, para ser filha, para ser irmã, para ser sogra. Eu preciso da Tua sabedoria para ser pastora, para ser profissional. Eu preciso sabedoria, da Tua sabedoria, porque sem Ti, Senhor, nada eu posso fazer. Então peça a Deus agora sabedoria. Abrace esta pessoa da sua família que está aí. Peça a Deus sabedoria para edificar a sua casa. A Bíblia diz, com a sabedoria se edifica a casa. Com conhecimento ela se torna firme. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por cada família aqui presente, Senhor. Outras poderiam estar aqui, mas nós queremos render graças por cada família que está aqui presente. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Ela é a verdade que nos transforma, ela é a verdade que nos convence, ela é a verdade que nos salva, ela é a verdade que nos confronta, Senhor. Ela é a verdade que muda a nossa vida, ela é a água que limpa o nosso coração. Senhor, nos conceda a Tua sabedoria para edificar o nosso casamento, para edificar os nossos filhos, os nossos relacionamentos familiares, ó Deus, na base sólida que é a Tua palavra. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da mesma, Senhor. Arranca do nosso coração toda dureza, toda obstinação para o pecado. Que nós não viemos abrir brechas em nossa casa, Senhor, para o pecado, porque o primeiro homicídio que aconteceu foi no ambiente, foi no seio familiar, por desobedecer a ordem divina. Senhor, coloca o Teu temor em nosso coração, Senhor, para que nós possamos obedecer às Tuas ordens. Abençoa com paz, com alegria e com esperança cada família aqui presente, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Gratidão, gratidão ao Senhor, à sua igreja, por esse momento especial. Pastor, a palavra está com o Senhor.